Glória a Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidar a abrir a Bíblia Sagrada, os irmãos que trouxeram, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 22, verso 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso 14. Sou grato a Deus por mais uma vez poder estar aqui juntamente com os irmãos para nós adorarmos a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha irmã Viviane, que está ali atrás, meu cunhado Leandro, pela confiança que Ele nos concedeu para estar ministrando a palavra do Senhor, minha esposa que está ali com a minha filha. Louvo a Deus pela vida deles. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu, e dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Igreja do Senhor, quando nós vamos olhar para estes versículos que acabamos de ler, aqui é a última ceia de Jesus em carne. E quando nós vamos olhar de versículo a versículo, nós vamos ver que o momento aqui, glória a Deus, em que Jesus está reunido com os discípulos, este momento aqui não é de alegria, o momento aqui não é de felicidade, o momento aqui é de preocupação, o momento aqui é tenso, o momento é de angústia. Nós vamos ver alguns acontecimentos acontecendo nestes versículos que acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós sabemos que mesmo Jesus em carne, ele era onisciente. Então Jesus sabia muito bem o que estava prestes a acontecer com ele. Jesus sabia muito bem que ele sabia que estava prestes a ser entregue na mão dos malfeitores. Este dia aqui da Santa Ceia é um dia de quinta-feira, aonde estava reunido com os discípulos. Nós vamos ver também aqui Jesus dizendo aqui sobre os versículos que ele iria sobre aquilo que já estava determinado, mas ai daquele que traísse a Jesus. Nós vamos ver quando os discípulos estavam reunidos, houve-se uma
preocupação. Os discípulos, um olhando para o outro e se perguntando: será quem é aquele que vai trair a Jesus? Será quem é o traidor? Um pouco mais adiante ainda, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Jesus dizendo para os seus discípulos que naquela noite de sexta-feira muitos iriam se escandalizar e eles ficariam como ovelhas sem pastores. Jesus ainda vai dizer para Pedro: Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar, mas eu roguei a Deus por ti. Então ali Pedro vai dizer: Jesus, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até na prisão ou até a morte. Jesus vai falar para Pedro: Simão, Simão, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. O clima ali ficou pesado. O clima ficou tenso, porque, em primeiro lugar, Jesus sabia o grande sofrimento que ele iria passar naquela noite. Em segundo lugar, Jesus vai anunciar um traidor. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer para Pedro que ele o trairia. Após ali, então, eles participar daquela ceia, Jesus vai para o Getsemane juntamente com seus discípulos. Estando ali no Getsemane, Jesus vai se apartar dos seus discípulos e vai conversar com Deus. E quando nós olhamos a história do Getsemane, nós vamos ver Jesus Cristo totalmente angustiado. Nós vamos ver Jesus Cristo totalmente preocupado. Nós vamos ver Jesus Cristo totalmente abatido. Por quê? Porque Jesus, ele era onisciente. A Bíblia Sagrada nos vai relatar que a angústia de Jesus foi tão grande, que começou a sair sangue pelos poros da sua pele, ou seja, Jesus começou a suar sangue de tão grande angústia que é. Jesus começou a ver a coroa de espinho que iria colocar na sua cabeça. Jesus começou a ver as chibatadas que ele iria levar sobre as suas costas. Jesus começou a ver a cena da crucificação. Então Jesus vai olhar para cima e vai falar: Pai, se for possível, passa-me de mim esse cálice. O que Jesus queria dizer? Se tivesse um outro jeito, uma outra maneira de salvar a humanidade, sem que ele passasse por esta grande sofrimento, que Jesus ali, que Deus ali desse um jeito. Mas de repente Jesus começou a ver que depois da sua morte, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus começou a ver que depois de 40 dias caminhando aqui com seus discípulos, ele ia ser ascendo ao céu, e o Espírito Santo ia descer sobre a terra. Jesus começou a ver que quando o Espírito Santo descesse sobre a terra, iria converter os corações mais. Uma multidão de pessoas iriam
fosse a render aos pés de Cristo, iria haver um grande avivamento sobre a terra. Jesus também viu que hoje, aqui nessa noite em Beradele, haveria um povo com o coração aberto que iria passar a virada do ano adorando, exaltando e glorificando a Deus, enquanto muitos vão tomar cachaça na virada, enquanto muitos vão para prostituição. Jesus te escolheu para você estar aqui, não somente para assistir o culto, mas para adorar, para ser cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Que quantos aqui possam sentir a sua presença, levante a mão para cima. Oramente, porque a lavassura de palavra, abre a sua boca, adore agora. Eu sinto a presença, oh Espírito Santo. E quando Jesus viu que você iria estar aqui nessa noite, mais uma vez ele vai olhar para cima e vai falar: Pai, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Eu quero dizer nessa noite, você não foi comprado com sangue de bode da macumba, ou você não foi comprado com galinha preta, não. Você foi comprado com sangue santo, com sangue inocente, com sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Oh Espírito Santo, quantos podem adorar Ele aqui nessa noite? Deixa eu explicar uma coisa que talvez você não sabe. Para me sentir a presença de Deus, eu não dependo de igreja cheia. Para me ser cheio do Espírito Santo, eu não dependo de congresso. Para me falar em línguas estranhas, eu não dependo de pregador famoso e nem de cantora famosa. Para me sentir a presença dele, basta eu abrir o meu coração, se arrender aos seus pés, que a glória desce, que o poder desce, que o milagre acontece. Eu já vou profetizar nessa noite. Se você abrir o seu coração, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eu já vejo pessoas chorando, eu já vejo pessoas cheias do Espírito Santo. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Jesus nunca precisou de movimento, Jesus nunca precisou de multidões, Jesus nunca precisou desses pregadores famosos que vêm aqui pega todo o dinheiro da igreja e vai embora com 5 mil reais de cachê. Jesus, para operar, nunca precisou de cantora famosa que ganha o cachê de 10 mil reais, arranca o dinheiro da igreja e vai embora. Não, Jesus precisa, Jesus conta com adorador. Aleluia. Oh Espírito Santo, as
Assim como Deus escolheu a Davi, o desprezado, aquele que estava lá no campo jogado, aquele que era o menor da sua casa, aquele que não tinha aparência. Samuel se enganou. Samuel olhou a aparência de Abinadab, de Eliabe, de Samar. Eles olharam o corpo físico de guerra, mas estava lá Davi, lá no campo, simplesinho, cuidando das ovelhas. O segredo é que enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ele estava salmodiando, ele estava louvando a Deus. Davi estava glorificando ao Senhor. Então ali Deus vai falar para Samuel que não é nenhum daqueles, ou seja, Deus não precisa de quem sabe, Deus não precisa dos exaltados, Deus não precisa de aparência. Eu vou te explicar melhor. O diabo nunca teve medo de quem prega bonito. Satanás nunca teve medo de carteirinha de pastor presidente. Satanás nunca respeitou teólogos que não têm unção. O diabo estremece diante de quem tem joelho no chão, de quem tem consagração, de quem ora, de quem busca. Ou seja, você pode falar tudo errado, você pode ser caipira, você pode ser num lugar pequeno como esse, mas se você tem intimidade diante dos homens, você é pequeno, mas diante de Deus você é grande. E para Deus te levantar, você não depende do homem. Para Deus te levantar, você depende de Deus. Aleluia. Deus vai inverter a fila. O homem está olhando para a direção errada. Assim diz o Senhor para ti, irmã. Nem que Deus tem que arrancar o homem de lá, mas Deus vai honrar vocês, porque vocês são escolhidos de Deus para uma grande obra sobre aquele lugar. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor, varão. Não dependa do homem. A tua esperança não está no homem, depende da tua esperança está em Deus. E se Ele falou, a promessa ainda está de pé, Ele vai cumprir, diz o Senhor. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus no Getsemane, ele viu o grande sofrimento que iria passar. De repente, Jesus volta para os discípulos e vai perguntar: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Se desperta, a hora é chegada. E quem é que chega ali? Judas Iscariotes, juntamente com os fariseus e os escribas. Judas vai trair Jesus com um beijo. Eu aprendo aqui que nem todos que estão do seu lado gostam de você. Tem pessoas que te abraçam, mas é abraço de tamanduá. Tem pessoas que na sua frente é igual uma cobra jararaca, na sua frente é uma coisa, por trás é falsa. Assim como Judas andou com Jesus 3 anos e meio, mas ele nunca amou Jesus. E ali Jesus é traído com um beijo. Jesus vai falar: amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Ali pegaram Jesus, levaram Jesus para o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma reunião que estava ali o sumo sacerdote, os sacerdotes, os entendidos da lei. Arrumaram as falsas testemunhas lá e começaram a
julgar Jesus. Mas enquanto Jesus estava sendo conduzido, ele não foi levado de qualquer jeito. Logo no começo já começaram a esbofetear o rosto de Jesus, começaram a cuspir no seu rosto, começaram a já bater em Jesus, vendar os seus olhos, batiam na cara dele e diziam: profetiza agora quem te bateu. Começaram a escarnecer Jesus. E Jesus ali naquela reunião, de repente, quem é que vai aparecer? Pedro. Pedro começa a observar de longe. Pedro começa a ver o tratamento, o que eles estavam fazendo com Jesus. E de repente aparece uma criada ali e vai falar: ei, você é um deles, você parece com eles. Pedro vai falar: eu não sei do que vocês estão falando. Passa mais um pouco, chega outra pessoa e vai falar: ei, você é Galileu, você parece com eles, não tem diferença nenhuma. Mais uma vez Pedro vai negar. Eu aprendo aqui que quem é escolhido de Deus, não adianta se afastar da presença do Senhor, não adianta se distanciar. Se você estiver lá no baile tomando uma cerveja, alguém vai olhar para você e vai falar: ei, saia daqui, porque você é diferente. O teu lugar não é no mundo, é na casa de Deus. Eu profetizo para os irmãos e as irmãs: os seus filhos estão no mundo. Se Deus prometeu que vai salvar, creia, porque eles não são deste mundo. Simplesmente eles estão lá, mas se Deus escolher, Deus vai cumprir, Deus vai trazer para a sua presença. E a terceira vez Pedro nega. Quando Pedro nega, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus vai olhar diretamente dentro dos olhos de Pedro. Sabe o que aquele olhar estava dizendo? Pedro, eu te avisei que você iria me negar. Eu falei, Pedro, que você iria me negar. Eu imagino esta cena. Pedro se afastando da multidão. Pedro indo a um lugar pastoreando, em que ninguém estava olhando. Pedro abre a sua boca com remorso no coração e vai chorar igual uma criança. Por quê? Porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus só fez o bem. Ele sabe que Jesus só estendia o bem, só estendia as mãos para fazer o bem para alguém. Pedro sabia que Jesus era inocente e Pedro havia negado a Jesus. E ali na reunião do Sinédrio, alguns vão perguntar: ei, você disse que você é o Cristo, você disse que é o Filho de Deus. Ele vai falar: sim, você já disseste, eu sou o Filho de Deus. E ali já não basta mais continuar aquela reunião. Agora eles querem a condenação de Jesus. Pegaram Jesus então e levaram diante de Pilatos. Quem era Pilatos? Era um procurador romano, ou seja, era uma espécie de prefeito que cuidava ali dos impostos do povo ali de Israel que iria para Roma. Ele era uma espécie de governador. E Pilatos agora começa a interrogar Jesus. E Pilatos não vê nenhum mal em Jesus, não vê nenhum erro em Jesus. Pilatos procurando a servir Jesus. Nós vamos ver na palavra de Deus que Pilatos envia Jesus até Herodes. E quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes começa a escarnecer de Jesus.
Herodes começa a querer puxar uma conversa com Jesus, mas Jesus permanece calado. Então ali Herodes dá uma roupa, ali do rei, dá uma roupa especial para ele e envia de volta a Pilatos. E quando envia de volta a Pilatos, já havia uma grande multidão ali naquele lugar. O povo queria que condenasse a Jesus, mas Pilatos não queria condenar. Mas até que então, ali era de costume, na festa das Páscoas, soltar os malfeitores. Todos conhecem a história. E havia um homem por nome de Barrabás, assassino, que procurou ali querer fazer uma revolta entre o povo. E o povo preferiu soltar Barrabás e condenar a Jesus. Pilatos, não querendo perder o seu cargo, não querendo perder a sua posição, ele vai ouvir ao povo. E ele agora vai entregar Jesus à vontade daquela multidão. E é daqui para frente que eu vou começar a entrar na mensagem. Antes de Jesus ter um grande sofrimento na cruz, Jesus vai passar por alguns sofrimentos na mão de Pilatos. Era de costume, antes dele ser crucificado, levar algumas chicotadas. Aqueles chicotes que eles iriam bater em Jesus não é qualquer chicote. Eu fui estudar profundo sobre o sofrimento de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção aqui agora. Aquele chicote que foram bater em Jesus, eles tinham 8 tiras de couro. Nas suas pontas tinha ossos de carneiro e chumbo, que quando batia nas costas de alguém, aquelas tiras não voltavam, os ossos cravavam no corpo, e ali quando puxava, rasgava a sua carne. Jesus vai levar 39 chibatadas com este chicote. Era a lei daquela época, 39 chibatadas. Com chicote de 8 tiras, nas suas pontas amarrado ossos de carneiro em lasca e chumbo. Amarraram as mãos de Jesus. E vai começar agora um dos grandes sofrimentos em Jesus. Quem queria chicotear 2 soldados romanos, não era um, era 2. Um batia, o outro descansava. Quando o outro puxava o chicote, o outro vinha e batia. Ficava um de cada lado. Para quê? Para eles terem mais força para chicotear. Eu imagino aqui a primeira chicotada que deram em Jesus. Jesus amarrado no pilar. O soldado vem com aquele chicote, bate nas costas de Jesus e crava os ossos de carneiro nas costas de Jesus. E quando eles puxam, rasga toda a carne de Jesus. E quando aquele soldado puxa, vem o outro soldado desse lado e dá uma chicotada nas costas de Jesus Cristo e puxa e rasga a carne de Jesus. Segundo os historiadores, vai afirmar que mais ou menos na 10ª chicotada não havia mais couro ou pele sobre as costas de Jesus. Estava
toda cortada e ensanguentada. Imagina que o grande sofrimento, não. Eu pregando, você não consegue imaginar o sofrimento de Jesus. Aquele chicote cravava e puxava e rasgava todas as costas de Jesus. Na 20 chicotadas, 20ª chicotada, os historiadores vão afirmar que dava para ver as costelas de Jesus e alguns órgãos. A carne de Jesus já estava pior do que uma carne moída sobre as suas costas. Aonde Jesus estava havia uma piscina de sangue. Jesus estava totalmente lavado de sangue. Mas eu imagino ali a dor que Jesus estava passando a cada chicotada, a cada vez que ele sentia aqueles ossos cravando sobre a sua cara e o soldado puxando. Eu imagino Jesus dizendo: eu estou sofrendo, mas eu não vou abandonar minha cruz, porque eu sei que nos últimos dias irão ter verdadeiros adoradores que me adorarão em verdade e em espírito. Eu sei muito bem que vai ter um povo que vai valorizar, eu sei que vai ter um povo que vai exaltar o meu nome. Eu não vou desistir da cruz. Eu quero dizer para ti que Jesus, por mais sofrimento que ele passou, ele não desistiu de você. E quando nós olhamos para os dias de hoje, agora eu vou começar a pregar. Nós olhamos os cristãos, os crentes que se diz servir a Deus, adorando a Deus de qualquer jeito, servindo a Jesus de qualquer maneira, não valorizando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu agradeço que aqui não tem, eu louvo a Deus porque aqui não tem, mas tem muitos lugares que enquanto o culto está rodando, tem gente batendo papo, conversando na hora do culto, pessoas vendo o Facebook, o WhatsApp. Ei, Jesus não precisa desse tipo de lixo cultuando a Deus. Isso não é culto. Culto é adoração. Lugar de culto não é lugar de conversa, não é lugar de ficar de papo com o irmão, não. Culto é adoração. E quando nós vemos na igreja, é uma moda de desfile, pessoas que acham que estão adorando a Deus, mas vem com a palma de saia em cima do altar. E sabe o que é pior? Pior que tem pastores que deixam o mundanismo, o pecado está de cima do altar. Pastor que não doutrina suas igrejas, nunca teve interessado em almas para o céu. O único interesse é sobre o dinheiro do povo. Mas ai desses corruptos, diz a palavra do Senhor, que era melhor que nem nascesse, ou que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. A igreja que vai morar no céu, ela é santa, ela é limpa. Ei, minha irmã, meu irmão, não adianta nada. Aqui você está com a saia comprida, mas lá no mercado está de shortinho curto e achando que vai morar no céu só porque participa do círculo de oração. Não adianta nada ser pregador, ser pastor, ser presbítero, evangelista, mas no dia da manhã está lá na praia só de sunga, está lá só de bermudão sem camisa. A igreja que vai morar no céu, que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, ela ainda permanece santa. A igreja que vai morar no céu, ela não toma copo de vinho com álcool e nem copo de cerveja. A igreja que vai morar no
céu. Ela não é viciada nas novelas satânicas do diabo. Não adianta adorar a Deus aqui e adorar a Satanás dentro da sua casa. Ou você é crente para ir para o céu, ou você está indo direto para o inferno. Ou nós vamos morar com Deus, ou nós adoramos a Satanás. Não existe meio termo, porque Jesus não vai vir buscar uma igreja morna, não, e nem uma igreja fria. Jesus vai vir buscar uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo. Se essa igreja está aqui nessa noite, eu quero convidar você a adorar Ele por um minuto. Adora Ele por um minuto. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. De Deus, o teu nome é santo, Jesus, aleluia. Deus de Abraão é santo. Oh, Espírito Santo, Jesus não vai vir buscar uma igreja de qualquer jeito. O sacrifício de Jesus foi grande, mas não é de qualquer maneira. Tem uma grande multidão sendo enganada, por quê? Porque passa o dia inteiro na internet, mas não tira um minuto para ler a Bíblia, não tira um minuto para estudar a palavra do Senhor. Eu vou falar, Jesus, a igreja de Jesus, ela não vem para a igreja atrás de bênçãos materiais, não, ela busca intimidade com Deus. A igreja que vai morar no céu, ela não vende o seu carro, a sua casa, para dar na fogueira santa, para que um homem venha roubar o dinheiro do povo, não. Jesus nunca precisou de tapete ungido, Jesus nunca precisou de vassoura ungida. O diabo não tem medo dessas coisas, o diabo tem medo de crente que tem a Deus, que anda na sua direção, que anda na sua vontade. Glória a Deus. Por que está cheio de falso profeta, uma grande multidão sendo enganada? Vende a sua casa daí na fogueira santa, que Deus vai te dar uma empresa. É mentira de Satanás. Jesus não morreu na cruz para te prometer carro e nem casa e nem bênçãos financeiras. A única coisa que Jesus prometeu foi o céu, o céu, o céu. Ele disse: eis que vou para o Pai, eu vou preparar lugar, mas eu não deixarei órfão, enviarei o Consolador, mas quando eu preparar, eu voltarei e buscarei a vós. Ou seja, a nosso descanso não é aqui na terra, o paraíso não é aqui, é no céu. Quantos aqui têm esperança? Deixa eu ver, levante a mão. Quantos têm esperança de subir no arrebatamento, de encontrar com Jesus da glória? Dá uma glória, abre a sua boca, exalte o nome do Senhor. Aleluia. 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 Na 39 chibatadas sobre Cristo, Jesus já não aguentava mais ficar de pé. Jesus já perdeu toda a sua força. Jesus perdeu muito sangue. Jesus, onde ele estava, havia uma poça de sangue. 39 chibatadas, com aquele chicote, 8 tiras de couro, nas suas pontas ossos de carneiro e chumbo. 39. Jesus estava quase desmaiado no chão. Jesus estava a ponto de quase falecer ali naquele momento. Dava para ver os órgãos,
Dava para ver os ossos de Jesus, todo ensanguentado. Alguém vai pegar Jesus e vai colocar uma capa sobre as suas costas, para tampar as feridas. E ali pegaram a Jesus, colocaram sobre as suas costas um madeiro que pesava aproximadamente uns 50 quilos. Enquanto Jesus estava apanhando, outros soldados estavam fazendo uma coroa de espinho. Aquela coroa de espinho, aqueles espinhos tinha cerca de 5 a 6 centímetros. E não pense que eles colocaram simplesmente na cabeça de Jesus. Eles colocaram sobre a cabeça de Jesus, e segundo a história vai informar, que alguém começou a bater com um pedaço de pau, para aqueles espinhos cravar dentro da cabeça de Jesus. O sangue começa a lavar o rosto de Jesus, mas Jesus diz: eu vou até o fim, para salvar aqueles que são meus. Jesus agora rumo ao Gólgota. Todos já leram na Bíblia que ele não conseguiu chegar até o fim. Então chamaram ali um certo Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz do Calvário. E quando chega ali no lugar de ser crucificado, pegaram os pregos. Tinha aproximadamente 10 a 12 centímetros aqueles pregos. E ali cravaram sobre as mãos de Jesus. Ponharam um pé em cima do outro e transpassaram os 2 pés de Jesus, pregando no madeiro. Imagina a dor que Jesus estava passando, com espinhos sobre a sua cabeça, as suas costas ele não tinha mais, os seus pés pregando, e para Jesus não morrer com falta de ar, amarraram os braços de Jesus para Jesus poder apoiar sobre aquele madeiro. Quando espenduraram Jesus, era a 3ª hora, ou seja, era às 9 horas da manhã. Sabe quantas horas que Jesus vai ficar preso naquela cruz cravado? 6 horas preso na cruz do Calvário. E quando nós vamos olhar a história da crucificação, todos sabem que havia 2 malfeitores com ele, o da direita e o da esquerda. E o da direita reconhece que ele era santo, que ele era inocente, e pede uma oportunidade para entrar no seu reino. O tempo vai se passando. Quando chega meio-dia, eu estou correndo por causa do horário. Quando chega meio-dia, olha o que vai acontecer. O sol de meio-dia desaparece. Houve trevas sobre a terra. Houve-se um grande terremoto e escuridão. E neste momento que houve escuridão, o véu do templo se rasga. Todos sabem aqui que no Velho Testamento, para eles consultar Deus uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo ali, e havia uma separação conhecida como Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, que o sumo sacerdote, somente ele, poderia entrar ali em santidade. Se ele entrasse em pecado, ele morria fulminado. Para consultar Deus diante daquela arca, ele consultava a Deus pelo povo. Mas quando o véu se rasga, Deus estava dizendo assim:
A partir de hoje, vocês não precisam mais de sacerdote do homem. A partir de hoje, o véu se rasga, simboliza, vocês têm a liberdade de chegar diretamente a mim e conversar comigo. Vocês têm livre acesso. O véu foi se rasgado. Agora vocês podem conversar comigo. Agora vocês podem me adorar, agora vocês podem me exaltar, agora vocês podem sentir a minha presença. Só não sente a presença de Deus quem não quer, só não sente a presença do Espírito Santo os crentes cruz gelado que brinca de ser crente. Mas o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, ele está derramando da sua glória dessa noite. Eu já posso sentir a sua presença. Oh, Espírito Santo, se coloca de pé, eu já estou encerrando. Jesus, ali na cruz do Calvário, ele teve sede, em vez de dar água, deram vinagre para ele beber. Alguém furou o seu lado e saiu sangue e água. E um dos sinais que está ali, quando o céu escureceu, a mesma multidão gritou para crucificar. Uma grande multidão que estava vendo Jesus pendurado na cruz do Calvário. A mesma multidão, quando houve-se o terremoto, o céu se escureceu, eles começaram a se lamentar, eles começaram a bater no seu peito, dizendo: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, verdadeiramente ele era inocente. Aquela grande multidão começou a se arrepender, mas daí eles já haviam crucificado a Jesus. Mas Jesus já sabia de tudo isso, Jesus já sabia que o povo ia rejeitar, mas era necessário para que o meu e o seu pecado, para que hoje nós possamos estar aqui, ter a oportunidade de adorar esse Deus. Então Jesus vai dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele suspira e entrega o espírito a Deus e morre. Mas ao terceiro dia, mais 2 minutos eu encerro, ele ressuscitou. As mulheres foram lá para cuidar do seu corpo, já não encontraram mais. O sepulcro estava aberto. E ali eu imagino Pedro, lá no meio do mar pescando. Aquela noite eles não tinham pescado nada. A segunda pesca maravilhosa. E de repente aparece um homem na praia e vai perguntar: vocês têm alguma coisa para comer? Eles vão falar: não, nós não pegamos nada. Então lança a rede para o outro lado. Quando eles lançam a rede para o outro lado, quem vai puxar, eles não aguentam puxar a rede. Estava cheia de peixe. Aí alguém vai falar: ei, é o mestre, é Jesus Cristo. Eu encerro agora. Eu imagino, quando eles viram que era Jesus, eles vão ao encontro. Pedro, ele pula na água, vai a nado. Eu imagino Pedro agora, que havia negado a Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino a cena. Ali Pedro perguntando para Jesus: Jesus, eu te neguei, será que o Senhor é capaz de me perdoar? Eu imagino Jesus de braços abertos e abraçando a Pedro e dizendo: Pedro, eu te perdoo. Eu finalizo essa mensagem dizendo:
que todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, mas se nós nos arrepender de coração e não procurar mais errado, todos os dias Jesus está de braços abertos, pronto a nos perdoar, porque o nosso rumo é o céu, e Jesus nos ama, e Ele não quer nos perder para Satanás. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus e glorificar o seu santo nome? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar 1 minuto e vou passar aqui para o pastor da igreja. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus, foi pregada nessa noite, Senhor meu Pai. Eu peço a Ti, querido amado Espírito Santo, envia o Teu temor sobre os nossos corações, Senhor meu Pai, para que nesse ano, Senhor meu Deus, que está se iniciando, nós vemos Te servir a melhor, nós vemos, Senhor meu Pai, ser mais fiel, nós viemos buscar mais do Senhor em oração, Senhor meu Pai. Eu oro por essas vidas, Senhor meu Pai, guarda cada um nas suas mãos, protegendo e livrando de todo mal, Senhor meu Pai, e renova, Senhor meu Pai, com a Tua presença e com o Teu Espírito, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.